Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre as integrais indefinidas, ok? A gente viu no vídeo anterior o seguinte: o Teorema Fundamental do Cálculo disse pra gente que quando a gente quer calcular uma integral definida de uma certa função no intervalo AB, é suficiente que a gente encontre uma primitiva, f grande do integrando, e a partir daí avalie essa primitiva nos extremos superior e inferior, e daí subtrai esses dois valores, tá certo? Ou seja, esse aqui é o conteúdo, de forma resumida, da segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, ou seja, a integral definida de uma função f entre a e b é dada por qualquer das primitivas de f, ou seja, que a f grande é uma primitiva da função f pequena. Então, simplesmente eu pego essa primitiva, avalio no ponto B, que é o extremo superior, e subtraio da mesma primitiva avaliada no extremo inferior, tá certo? Tá, com base nisso, eu vou estabelecer uma notação para as primitivas de uma função, tá certo? Eu vou fazer a seguinte definição, que é onde eu vou introduzir o conceito de integral indefinida, tá certo? Então, dada uma função contínua, f chamamos de integral indefinida de f a primitiva mais geral de f. Isto é, a notação para a integral definida vai ser o mesmo símbolo de integral, f de x dx, só que agora eu não vou estabelecer limites, ou seja, essa integral não tem nem limite inferior nem superior. Então isso aqui, por definição, é a f grande de x mais c, que a gente viu no vídeo anterior, que uma vez encontrada uma primitiva para a função fzinha, basta eu acrescentar qualquer constante, que aí eu tenho, ou seja, uma constante arbitrária, que aí eu tenho aqui a primitiva mais geral. Ok? Muito bem. Com isso, com essa definição nova, ou seja, a definição de integral indefinida, esse lápis aqui está bem melhor, vamos partir para alguns exemplos. Tá? O que a gente vai ver aqui, para algumas classes de funções, obter essa integral indefinida é bastante simples, já para outras não tanto. Tá certo? Por exemplo, exemplo 1, imagina que eu quero calcular a integral indefinida da função constante igual a 1. Tá? Que aqui eu poderia escrever simplesmente integral de dx, ou seja, omitindo o 1. Tá certo? O que eu teria que fazer é buscar uma função cuja derivada é o integrando. No vídeo anterior a gente viu que, usando a regra do tombo, que é essa função, a função identidade, f de x igual a x, é uma função cuja derivada dá 1. Bom, então essa é uma das primitivas, então a primitiva mais geral é dada por x, mas não constante. Tudo bem? Bom, exemplo 2, um exemplo um pouco mais geral do que o anterior. Imagina que eu tenho potências de x, onde esse n é diferente de menos 1. Tá certo? Bom, aqui eu posso novamente usar a informação da regra do tombo, que eu sei que derivar coisas desse tipo implica em jogar esse expoente para o lado de baixo multiplicando e subtrair uma unidade aqui, e daí eu tenho que x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é uma primitiva dessa função. Veja que derivar essa função vai dar n mais 1 cai, que corta com o denominador, e aqui fica x elevado a n mais 1 menos 1, que é n. Bom, então a primitiva mais geral é esse cara mais uma constante. Ok? Bom, o caso particular em que n é igual a 1 é o x a menos 1 ou 1 sobre x, dx. Tá certo? Bom, o que eu tenho que fazer aqui é buscar quem são as funções, ou qual é a classe de função
que tem como derivada 1 sobre x. Bom, se o x for positivo, eu lembro que a função ln de x é uma função real, derivável, cuja derivada é 1 sobre x. A gente demonstrou isso em sala de aula lá atrás. Ou seja, para x maior que 0, essa função ln de x é uma primitiva para essa. Se o x for negativo, não é difícil de ver que ln de menos x é primitiva para a função 1 sobre x. Em outras palavras, para qualquer x diferente de 0, essa função ln de módulo de x é uma primitiva para a função 1 sobre x, portanto, a primitiva mais geral, basta acrescentar czinho aqui. Tá certo? Ou seja, são 3 exemplos bastante rápidos e fáceis de calcular a integral indefinida. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a integral da função cosseno de x dx, que o que eu tenho que fazer é buscar uma função cuja derivada é a cosseno de x. Bom, eu sei que a derivada do seno de x é cosseno, portanto essa função é uma primitiva. A mais geral, basta acrescentar um c. Exemplo 5, ainda na classe dos exemplos simples. Por exemplo, se eu pego o exponencial de x, e elevado a x mais c é a integral indefinida. E o exemplo 6, que é 1 sobre x quadrado mais 1 dx. A gente mostrou lá, usando as derivações implícitas, que a função arcotangente de x tem como derivada 1 sobre x quadrado mais 1. Portanto, a primitiva mais geral é fazer a arcotangente de x mais c. Ok? Perfeito. Bom, vamos seguir um pouquinho mais agora. Imagina que eu quero calcular a integral indefinida dessa função. 2x sobre raiz de x quadrado mais 1 dx. Tá certo? Vamos supor que isso aqui seria o meu exemplo 7. Tá certo? Bom, observa que essa função f de x aqui dentro, já não é uma função que a gente consegue obter de forma tão natural como fizemos nos casos anteriores aqui, uma primitiva para ela. Não é imediato dizer, olha, essa função f grande, dada por tal expressão, tem como derivada esse produto dessa função raiz com o polinômio 2x. Tá certo? O que a gente vai fazer daqui para frente é ver como a gente é capaz de atacar esse problema. Tá certo? Antes de fazer isso, deixa eu só apresentar umas propriedades que são propriedades imediatas da integral indefinida. Observa que se eu tenho uma função f de x que eu quero calcular a integral indefinida, se eu multiplico essa função f por uma constante, a integral indefinida dessa função vai ser alfa, que multiplica a integral indefinida de f de x dx, certo? Uma vez que se eu obtenho uma integral ou uma primitiva da fzinha, alfa vezes essa função é uma primitiva de alfa f de x. Então, ou seja, em outras palavras, o cálculo da integral indefinida me permite jogar constantes para o lado de fora. Tá certo? Uma outra propriedade que também é razoavelmente imediata é se eu tenho uma função que é a soma de duas outras e eu quero calcular a integral indefinida, é suficiente que eu encontre a integral indefinida de cada uma delas separadamente e depois some. Tá certo? Isso vale por conta da regra da derivada da soma, que soma de derivadas, derivada da soma é soma de derivadas. Tá? E pela mesma razão, se eu tiver uma diferença, então a integral indefinida de f menos g é a integral de f menos a integral de g. Ok? Perfeito. Vamos voltar então voltemos ao exemplo 7. Ok? Bom, o que eu vou observar aqui? O que eu vou observar aqui é o seguinte: esse exemplo 7, ele está incluído dentro de uma classe que tem a seguinte propriedade. Imagina que eu tenho uma função f e o integrando dessa integral indefinida é dada por f composto com g multiplicado por g'.
Então, ou seja, eu estou num caso muito particular de integral, onde o integrando eu consigo identificar dentro do integrando uma função g e a sua derivada. Ok? Veja que o exemplo 7 é exatamente um caso particular desse, né? Aqui a função g seria x² mais 1, uma vez que a derivada de x² mais 1 é 2x e aparece aqui do lado. Tá certo? Olha só, se eu reescrevo essa função aqui, enxergando que aqui dentro está a função g, usando a mesma notação daqui de baixo, esse camaradinho aqui de dentro é exatamente g' de x. Tá certo? Bom, a pergunta aqui como que eu trato com integrais desse tipo? Tá? Essa vai ser a primeira técnica que a gente vai apresentar aqui de calcular integrais indefinidas. Eu vou chamar esse método de método de substituição. Ou mudança de variáveis. Tá? Ele vai ser um método bastante útil sempre que dentro do integrando eu for capaz de observar que nele aparece a função g e a sua derivada. Tá? A ideia aqui vai ser a seguinte: eu vou retomar a minha situação mais geral, ou seja, eu vou trabalhar com essa integral indefinida. Então eu tenho uma integral indefinida de f composta com g de x multiplicado pela função g'. Tá? A ideia aqui é a seguinte: eu vou considerar uma mudança de variáveis do tipo u. Então a minha nova variável vai ser a variável u igual à função g de x. Tá certo? Então, ou seja, eu vou chamar essa função que aparece aqui dentro de u. Ou seja, eu estou chamando de u a função que aparece dentro do integrando junto com a sua derivada. Bom, se u é g de x, a função ou a diferencial desse u, a gente lembra lá da aula de diferenciais, a diferencial de u é exatamente g' de x dx. Tá certo? Então, se u é g de x, du é g' de x dx. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir essa informação agora na minha integral. Fazendo isso, eu vou ter f, o g de x vale u, né, pela minha mudança de coordenadas ou de variáveis. E essa expressão que aparece aqui do lado, g' de x dx, nada mais é do que o meu du. Então eu reescrevo essa integral, que tinha essa expressão aqui, a princípio pode ser razoavelmente complicada, né, que é dada por um produto de duas funções, como uma integral agora numa nova variável. Então a variável inicial aqui era a variável x, e aqui a variável u. Tudo bem? Então olha só, essa ideia de fazer essa mudança de coordenada, o que ela nos propiciou? Nos permitiu escrever o integrando dessa integral indefinida de uma forma mais simples. Imagina que aqui agora eu sou capaz de encontrar uma primitiva para a função f. Imagina que a função f grande é primitiva da f. Bora, então, se a primitiva de f pequena é f grande, então essa integral indefinida vale f grande de u mais c. E aí agora eu lembro que a minha variável u vale g de x, então eu tenho a expressão para a integral indefinida dada dessa maneira. Ou seja, a integral de f de g de x vezes g' de x dx resulta ser f
de g de x mais uma constante, onde f' de x é a f pequena. Tá certo? Percebe que no fundo o que eu estou usando aqui por trás dessa conta é a regra da cadeia, porque veja, derivar essa expressão aqui usando a regra da cadeia, derivada da f grande aplicada em g, vezes g'. Como a derivada da f grande é f pequena, eu obtenho aqui essa expressão que nada mais é do que a f de g de x derivada. Tudo bem? Então, ou seja, a ideia aqui é razoavelmente simples. Eu tenho um integrando onde aparece uma função e a sua derivada. Eu me utilizo dessa informação, busco uma mudança de variáveis que explora essa propriedade do integrando. Então, chamo u da função g de x, diferencial de u é g' de x dx, então esse camarada aqui se escreve como sendo du, e aí eu tenho uma integral bem mais simples do que a anterior. Tá certo? Bom, vamos então agora aplicar essa ideia nesse exemplo, tá? Então, daqui em diante a gente vai fazer, o que a gente vai fazer é aplicar essa ideia de fazer uma mudança de variáveis no meu integrando, de forma a obter um integrando mais simples, tá certo? Olha só, aqui eu tenho uma função 2x raiz de x quadrado mais 1. Qual que é a ideia aqui? Então, pela meu lado direito aqui da lousa, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma mudança de variáveis, chamando de nova variável aquela função que aparece junto com a sua derivada. Então, a minha função u aqui vai ser x quadrado mais 1. Portanto, du é derivada disso, que é 2x dx. Tudo bem? Agora eu venho aqui e faço essa substituição. Então, isso aqui vai ficar integral de o raiz de x quadrado mais 1 vira raiz de u, né, porque o que está aqui dentro é u, e esse 2x multiplicado por dx é o du. Observa como a minha integral ficou muito mais simples, né? Ou seja, aqui o que eu tenho agora é a integral de u elevado a meio, mais u, que eu posso usar a regra do tombo, ou seja, vai ser meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios mais uma constante, que é a mesma coisa que 2 terços, u a 3 meios mais uma constante. E como eu quero expressar a minha integral indefinida em termos da variável original, o que basta eu fazer agora no lugar de u, eu retorno para a minha função x quadrado mais 1, elevado a 3 meios mais c. Ou seja, no último passo aqui o que eu fiz foi recuperar a informação de que u vale essa coisa. Tá certo? Portanto, com esse exemplo a gente tem que a integral de 2x raiz de x quadrado mais 1 dx é 2 terços de x quadrado mais 1 elevado a 3 meios mais uma constante. Tá certo? Obviamente seria muito complicado enxergar que essa função tem como derivada essa expressão aqui diretamente, sem fazer esse artifício de mudar a variável. Tá certo? Bom, vamos fazer alguns outros exemplos. No material que eu postei no Moodle, vocês vão ver lá que tem uma lista razoável de exemplos, uns 8 ou 9 exemplos. A maioria deles eu não vou tratar aqui, porque está bem explicado lá, e o que eu vou aproveitar aqui para abordar outros exemplos. Tá? Mas a ideia é sempre a mesma. Tá? Exemplo 8. Imagina que eu quero calcular a integral de ln de x dividido por x dx. Tá? Nesse método aqui o que a gente tem que ter um olhar de maneira a você conseguir enxergar se de fato você está nas condições ou não de aplicar o método de substituição. Ou seja, se eu consigo observar aqui dentro desse integrando, essa minha função, uma função e a sua derivada. Eu lembro que a função ln de x é uma função que tem como derivada 1 sobre x, e ela aparece aqui, ó, 1 sobre x. Portanto, vou tomar
como minha nova variável, u igual a ln de x. Se u é ln de x, diferencial de u é derivada de ln, que é 1 sobre x, dx. Portanto, essa expressão que eu vou reescrever desse jeito, para ficar mais claro como as coisas aparecem, é igual a integral de ln de x eu chamei de u, esse camarada é u, e esse termo que aparece aqui, 1 sobre x dx, é o meu du. Observa que sempre quando eu faço uma mudança de variável, da variável antiga, no caso x aqui, para a variável nova u, todas as parcelas do integrando têm que ser mudadas, né? Ou seja, tudo que dependia de x antes agora tem que depender de u. Tá? Bom, agora aqui, como essa aqui é a integral da função identidade u de x igual a x, isso aqui é o quadrado sobre 2 mais uma constante. Essa é a primitiva mais geral dessa função. E agora eu volto com a minha variável antiga, trocando u por ln de x. Então eu tenho ln de x ao quadrado sobre 2 mais c, que é a resposta. Ok? Muito bem. Exemplo 9. Imagina que eu tenho integral de x4 cosseno de x à quinta mais π dx. Tá? Esse é o exemplo 9. Olha só. Veja que essa função que aparece aqui dentro, função g de x, ela tem como derivada 5x4. Tá? Aí você pode falar, olha, não, eu não tenho 5x4 aqui multiplicando, mas eu tenho x4. Então, ou seja, esse 5 aqui ele não tem nenhum papel negativo. Né? Ou seja, ele não vai atrapalhar em nada no método de mudança de variável. O que eu vou fazer então é chamar u de x5 mais π, a gente já vai ver o que vai acontecer. Bom, se u é x5 mais π, e eu reforço que eu estou chamando esse camarada de u, porque eu estou vendo aqui praticamente a derivada de x5 mais π. Não está exatamente a derivada, mas eu poderia tranquilamente aqui multiplicar e dividir por 5 e ela apareceria. Tá? Então, du é derivada dessa expressão, 5x4 dx, diferencial de x. Portanto, x4 dx, que é a parcela que sobra aqui em relação a x nesse integrando, é du dividido por 5. Então eu volto aqui no meu integrando, na minha integral indefinida, cosseno de essa expressão eu chamei de u, e o x à quarta dx é du dividido por 5. Então eu tenho du dividido por 5. Tá? Eu uso a propriedade de que constantes podem sair para o lado de fora da integral, então você vai ficar 1/5 integral de cosseno de u du. Isso é 1/5. Bom, aqui agora eu tenho uma integral simples de ser calculada. Né? Lembro que a derivada de seno é cosseno, portanto, isso aqui é seno de u mais c, uma vez que seno de u é primitiva de cosseno. E aí, como sempre, eu volto para a variável antiga. Então, isso aqui vai ficar 1/5 de seno de x à quinta mais π somado com a constante. Essa é a resposta. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Veja que todos os exemplos, depois de feita a mudança de variável, você sai de um integrando bem complicado para um integrando muito simples. Tá? Então essa é a ideia por trás da mudança de variáveis. Exemplo 10. Um outro bem claro também, que é a integral de x e a x² dx, que seria uma função que eu não consigo de forma imediata obter uma primitiva, mas eu tenho aqui dentro desse integrando uma função g de x, que é o x², e quase que a sua derivada é menos de uma constante, né, que é a função x. Portanto, novamente, a minha mudança de variável, basta eu chamar de u o expoente dessa função exponencial, o du é 2x dx,
Então o x dx que aparece junto com o exponencial de x² é du dividido por 2, quando eu passo esse 2 para cá dividindo. Portanto, isso aqui vai ficar integral, né, de e elevado a u, e o x dx é du dividido por 2. Esse dividido por 2 eu já posso jogar para o lado de fora aqui da mesma maneira que eu joguei o quinto. E aí agora a integral fica muito simples, porque eu tenho a integral de e elevado a u du, e a integral de e elevado a u du é o próprio e elevado a u, mais uma constante arbitrária. Isso fica meio, e elevado a u é x², mais c. E essa é a resposta nesse caso. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo. Imagina que eu tenho... Eu vou pegar um exemplo agora um pouquinho mais delicado, porque ele não está tão claro que... Mais 2. Porque é um exemplo onde o integrando não é tão claro onde aparece a função e sua derivada. Veja que eu tenho aqui o que eu estou fazendo é a integral de uma função racional do tipo 1 dividido por esse polinômio de grau 2. Tá certo? Bom, como é que eu abordaria um problema desse tipo? Tá? Bom, a ideia aqui vai ser a seguinte. Bom, primeiro, sempre que eu vejo uma integral indefinida, a primeira coisa que eu me pergunto é: eu consigo obter de forma imediata uma função que derivando dá esse integrando? Bom, se isso for possível, então essa integral indefinida vai ser essa função mais uma constante. Se não for o caso, como é aqui, eu não sou capaz de encontrar de forma imediata uma primitiva para essa função, o que eu vou ter que fazer é abordar o problema de outra maneira. A gente vai aprender, à medida que o curso for avançando, várias técnicas que nos permitem atacar problemas de encontrar integrais definidas ou integrais indefinidas de funções, tá certo? Bom, até o momento a única que a gente tratou aqui foi a do tópico da aula de hoje, que são as substituições simples, tá? Bom, a ideia que eu vou fazer aqui, bom, em geral isso também é algo que você pode fazer no integrando, é reescrevê-lo de maneira a coisa ficar mais clara. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou nesse denominador, eu vou completar quadrado, tá certo? Ou seja, eu vou reescrever essa expressão aqui como sendo x, né, raiz desse cara, esse 2 dividido por 2 dá 1, então isso aqui se escreve como sendo x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado é x², mais 2x, que é esse, mais 1, como aqui aparece mais 2, eu chamo esse cara, ou eu acrescento ele aqui. Tá certo? Ou seja, essa função e essa são absolutamente a mesma função, só que escrita de maneira diferente. Bom, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é o seguinte, olha só. Esse x mais 1 que aparece aqui, ele tem como derivada a constante igual a 1, que aparece lá em cima. Então eu vou fazer essa mudança de variáveis. Então aqui, novamente, aparece uma mudança de variáveis que é chamar de ux mais 1. Bom, chamando de ux mais 1, o du então é derivada disso que é 1 vezes dx. Então du é igual a dx. Ou seja, essa integral escrita na variável u fica 1 sobre x mais 1 eu chamei de u, então eu tenho u² mais 1, e o dx é igual a du. Então, ou seja, eu continuo agora com uma função racional, só que agora é uma função racional do tipo 1 sobre u² mais 1. E eu lembro lá novamente, a gente acabou de falar sobre esse integrando, que tem como primitiva arco tangente de u, ou seja, a derivada do arco tangente de u é 1 sobre u² mais 1, portanto a primitiva mais geral é essa aqui, e daí eu tenho como resposta para essa integral definida arco tangente de x mais 1 mais uma constante. Ok? E com isso a gente termina, ou seja, tomando essa função racional, reescrevendo-a
de uma maneira diferente, simplesmente completando o quadrado denominador. Foi o primeiro passo que eu fiz. Depois disso eu fiz uma mudança de variável chamando esse x mais 1 de u. Trouxe essa integral para essa, e essa eu já sou capaz de calcular. Tá? Exemplo 12. Imagina que eu quero calcular a integral de cotangente de x dx. Bom, o que eu vou fazer aqui? De novo, eu vou reescrever o integrando, ou seja, eu vou olhar o integrando de uma outra maneira. Lembra que aqui é cotangente de x. Cotangente de x nada mais é do que cosseno de x dividido por seno de x dx. Tá certo? E uma vez visto dessa maneira, agora eu consigo ver aqui dentro desse integrando uma função que é a seno e a sua derivada, que aparece lá em cima. Portanto, eu faço uma mudança de variável, chamando u de seno, o du cosseno de x dx. Tá certo? Então, isso aqui fica integral, cosseno de x dx é o du, dividido por seno de x eu chamei de u, e esse camarada a gente já sabe que é o ln de módulo de u mais uma constante. Ou seja, isso aqui é ln de módulo de u vale seno de x mais c. Tudo bem? Então, um outro exemplo de integral indefinida. Tá certo?